prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Glória a Deus. Mais uma vez estamos perante o Senhor para exaltar o seu nome e glorificar o seu nome. O Senhor é digno do nosso louvor. Aleluia. Graças damos ao Senhor pelas suas maravilhas, pelo seu grande amor, pelo seu perdão. Aleluia. Pela vida que Ele deu no Calvário por cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Vamos orar para que você também possa dizer a mesma coisa, dar graças a Deus e glorificar o Senhor e sentir, aleluia, o poder da salvação. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez perante Ti, para Te louvar e para Te glorificar, para Te dar glórias e ações de graças, amém, Senhor, pois Tu és digno do nosso louvor. Amém. No céu e na terra não há outro semelhante a Ti. Amém. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia. Tu és o Todo-Poderoso, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Tu és o Criador deste universo. Glória ao Teu nome e de tudo que os nossos olhos contemplam. Aleluia. Tudo, Senhor, foi feito por Ti e para Ti. Glória ao Teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que nos veem. Aleluia. Amém. Nestes canais, ó Senhor, glória ao Teu nome. Abençoa-os rica e poderosamente. Traz-os ao conhecimento da Tua palavra. Amém. Senhor,
aqueles, aleluia, que já te conhecem, possam, Senhor, cada dia estar mais em comunhão contigo. Abençoa, Senhor, o teu servo que vai expor a tua palavra. Dá-lhe graça, sabedoria do alto. Ó Senhor, aleluia, ajuda o teu filho a glorificar o teu nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez chegamos ao seu lar com a mensagem da cruz, com o poder de Deus para a salvação. Rendemos a Deus o louvor, a glória e a ação de graças por este santo privilégio que nos concede de sermos seus filhinhos e seus servos para anunciar a mensagem do Pai e a mensagem do Senhor, que é de bênção, de salvação para toda a humanidade. Toma muita atenção na mensagem que vai seguir-se, porque ela é muito importante. Neste dia, pela graça de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Assim, neste dia, nós louvamos a Deus porque o Senhor é excelso e magnificente Senhor e teve misericórdia de nós, enviando à terra o seu Filho amado para dar a sua vida, para nos salvar na cruz do Calvário e no seu sangue nos redimir e nos resgatar para Deus Pai. O tema desta mensagem é o Evangelho Bíblico ou o Evangelho encoberto. Evangelho Bíblico ou o Evangelho encoberto. Tenha muita atenção ao desenrolar da mensagem, porque é de veras importante para todos nós. Por favor, preste, portanto, a sua melhor atenção ao conteúdo desta palavra, porque ela é o bálsamo de Gileade para a sua alma e seu espírito, como para nós também. E tanto a humanidade como todos nós precisamos, nesta hora tardia da graça de Deus, andar de acordo com este sagrado livro, desfrutando da misericórdia do Senhor, porque um destes dias o Senhor se pode manifestar para levar para o céu aqueles que receberam a graça da salvação. Vivemos num tempo muito difícil e de engano por todo o mundo nas coisas de Deus, sobre toda a terra, porque também estamos no tempo do cumprimento de enganos, como nos adverte a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e verso 10. Nestes dias existem muitos e variados tipos de evangelho, tais como o evangelho religioso, o evangelho político, o evangelho social, o evangelho da prosperidade e tantos outros evangelhos alheios ao Evangelho de Cristo. Portanto, nenhum destes evangelhos é bom. E, no entanto, a maior parte das igrejas pregam esses evangelhos, ensinam esses evangelhos. Nós aqui, e uma quarta parte da população do mundo, pregamos e ouvimos o Evangelho de Cristo, que para muitos está encoberto. Encoberto quer dizer que está debaixo de qualquer coisa e que as pessoas não conseguem compreendê-lo. Desde o princípio devemos ficar avisados de que as mentiras e os enganos tantas vezes são pronunciadas que para este mundo vil se tornam verdade. Não sei se ouviu. Tantas vezes os enganos e as mentiras são pronunciadas que para o mundo se tornam em verdade. E a maior parte do mundo não discerne o que ouve. E muitos chamados de cristãos têm ficado também imbuídos do engano. Portanto, desconfie dos caminhos fáceis na vida espiritual, caminhos sem cruz. Não há evangelho sem cruz. O facto é que aviso nosso diz aos Efésios 4, verso 14, que não devemos ser levados como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então temos que esperar esta situação ao longo do caminho.
E precisamos de discernir aonde está a verdade, aonde está o erro, aonde está o engano, aonde está a mentira. Devemos considerar também que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Portanto, o Evangelho bíblico consta de várias partes importantes. Ele salva, ele regenera, ele santifica, ele cura, ele liberta, ele ilumina, e o Evangelho muda o curso da nossa vida para bem. De maneira que devemos compreender o que é que faz o Evangelho. E se ele não está fazendo isso na sua vida, então desconfie da vida que leva e do Evangelho que ouve. E procure ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se dermos a nossa melhor atenção à mensagem do Evangelho, estaremos tomando a melhor das decisões na nossa vida, porque esta mensagem vai certamente esclarecê-lo nas suas dúvidas, suas apreensões ou suas dificuldades e dos enganos dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tome isto em consideração e veja que tipo de Evangelho você está ouvindo. E então fará a sua decisão depois de ouvir o Evangelho de Cristo que estamos pregando, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Noutras palavras, se as pessoas que me ouvem não são salvas, regeneradas, libertadas e também santificadas, devemos desconfiar dessa situação e procurar imediatamente a misericórdia do Senhor. Não existe no mundo meio mais eficaz de engano do que os enganos relativos às coisas de Deus, onde Satanás tem o maior campo de ação. Não é na política ou na sociologia ou qualquer outra gia, mas é exatamente nas coisas de Deus que existe o maior engano por todo o mundo. E para que possa compreender desde o princípio, Jesus disse que a semente cai em 4 campos diferentes. E esses 4 campos engloba todo o mundo. Como usa dizer-se os 4 cantos da terra. Essa semente cai em todo o mundo, mas só um campo produz. A boa semente produz nesse campo, que é uma 4ª parte da população do mundo. Então o resto, diga exatamente, o resto anda enganado. É isso. O resto está enganado. Muito bem. Satanás engana a humanidade com religiões humanas e com evangelhos que parecem verdade, onde as preciosas almas têm de Deus um valor que somente se conhece quando conhecemos a verdade e somos libertados por essa verdade. E Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Louvado seja Deus, João 8 e verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se formos servos de Deus e filhinhos de Deus por adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo, salvos e regenerados, santificados e comprados pelo seu sangue, e tomamos cada dia a nossa cruz, e nos negamos a nós próprios, então, graças a Deus, você está ouvindo o Evangelho de Cristo, está seguindo para o lar da glória e pertence a essa semente que é apenas 1/4 da população do mundo. Não é minha intenção nesta mensagem estudar sobre religiões que muitos as têm por sagradas, mas sim chamar a nossa atenção de que somente existe uma verdade. E essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus revelado em carne, como diz em João 1 e verso 14. Só existe uma verdade e essa verdade é o próprio Deus revelado em carne. E fora dele, eu uso dizer e volto a repetir, tudo é humano, espúrio e diabólico. Esta é a mensagem que nós encontramos na Santa Escritura, não é minha. Até o próprio Jesus
disse àqueles eminentes sacerdotes e escribas em Israel: vós tendes por pai ao diabo. Mas eles tinham uma religião e diziam servos de Deus. Portanto, em que ficamos? Ficamos com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo afirmar que se existisse mais do que uma verdade, Cristo então seria o maior mentiroso do mundo. Tome isto em consideração, porque ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas há tantas pessoas seguindo outro tipo de religiões e até igrejas religiosas, quando Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Porquê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, fora do ensino sagrado de Jesus Cristo, outro sagrado de Deus não há. E eu vos dizer ponto final. Não há outro ensino de Deus a não ser o ensino da Sagrada Escritura, cujo autor é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a Palavra de Deus. Partindo deste princípio de que Jesus é a verdade e o caminho e a vida, cada um de nós precisa de dar melhor atenção ao Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho é como uma longa carta de Deus à humanidade para a sua preparação terrena, a fim de que no fim dos seus dias possa estar com o seu Criador, desfrutando de um futuro glorioso. Jesus é, portanto, o único caminho, a única verdade e a única vida que nos leva para a casa do Pai. E além desta verdade, existe uma outra fundamental, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, verso 4 e verso 5. Mas os religiosos inventam muitos mediadores e mediadoras, mentindo às pobres almas que Deus ama. Ora, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, onde é que isso está escrito? 1 Timóteo 2, verso 4 e verso 5. Que Deus quer que todos os homens se salvem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, todos os outros mediadores e mediadoras que as religiões inventam são do inferno. São humanas, são diabólicas, porque lutam contra o próprio Jesus, que é a verdade. E o facto é que estes termos são absolutos e não podem e não admitem contestação. E sendo assim, não somente são a palavra de Deus, mas não existe outra. E por essa razão precisamos de, à luz destas Santas Escrituras, chegar a uma conclusão. Estou eu ouvindo o Evangelho de Cristo? Estou eu andando pelo seu caminho? Estou eu libertado por essa verdade? Tenho eu essa vida que também somente há em nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna? Jesus é o mediador dos homens, entre os homens e entre Deus, o único mediador, o único Salvador, o único Senhor. Louvado seja Deus, o único caminho, a única verdade e a única vida. São termos absolutos e ninguém os pode contestar. Portanto, fora daqui, tudo é humano, espúrio e diabólico. Louvado seja o nome de Jesus. Sou eu uma pessoa religiosa por tradição? Sou eu uma pessoa salva? Responda a estas perguntas. Sou eu uma pessoa convicta da minha situação, de que quando partir à eternidade irei para junto de Deus através de Jesus? Sei eu, quando fecho os meus olhos, de noite ou de dia, no trabalho e na viagem, etc. Será que eu sei, ou tu? Sabemos nós qual é o último segundo da nossa vida? Claro que não. E por essa razão,
devemos estar bem cientes de que devemos estar salvos e redimidos pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, porque sem cruz não há evangelho, sem cruz não há céu. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, neste tempo presente, onde abunda a iniquidade, a violência, o engano religioso, o ataque cerrado aos bens morais e espirituais de Deus, precisamos de ser alertados da nossa consciência, ou na nossa consciência, acerca da situação de cada um de nós. A razão disso é que, ao fecharmos os nossos olhos pela última vez na terra, logo a seguir, nós vamos abri-los no outro lado da vida. E aonde é esse lado que nos espera? Ele será, sem sombra de dúvidas, ou no céu, onde gozaremos eternamente com os anjos de Deus, numa atmosfera de santidade e de glória, com o nosso Criador e Senhor, ou numa atmosfera de sofrimento eterno, num lugar que Jesus descreve como sendo o inferno, um lugar de sofrimento eterno. Quanto à atmosfera do céu, as Sagradas Escrituras têm abundante ensino acerca deste maravilhoso lugar, como sendo a casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola, como diz em Apocalipse 21. Mas esse lugar é tão magnificente, tão glorioso, tão santo, que o apóstolo Paulo, ao ser ali arrebatado, chamou-lhe de paraíso, e que ouviu aquelas palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12 e verso 4. Em relação com o inferno, Jesus descreve-o como um lugar de tormentos, em São Lucas 16 e verso 23, e também um lugar de pranto e ranger de dentes, São Mateus 8 e verso 12, e cada um de nós precisa de saber em tempo de vida o que o espera após a morte física, após deixar o seu corpo terreno. Posto isto, nós vamos meditar no texto sagrado para o nosso estudo acerca do Evangelho Bíblico ou Evangelho encoberto. Evangelho Bíblico ou Evangelho encoberto. Até aqui nós damos um lastro, uma introdução ao estudo, para sabermos onde estamos e para onde vamos. Louvado seja Deus. E vamos então ler o texto sagrado que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4 e no verso 1 ao verso 7 diz assim: pelo que tendo este ministério, a segunda misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Diga, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Que tipo de Evangelho você ouve? Verso 4 desta mensagem. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Portanto, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja Deus. Este é o texto e daqui para a frente vamos continuar a meditar. Nesta mensagem vamos desenvolver e estudar em vários aspectos, nos quais nos darão um seguro rumo a tomar para nosso bem e para nosso futuro. Primeiro, o que é o Evangelho Bíblico ou encoberto. Segundo, a luz do conhecimento espiritual. Terceiro, prioridades que o Evangelho Bíblico nos revela. E em quarto lugar, decisões que determinam o nosso destino. Em primeiro lugar, o que é o Evangelho Bíblico ou encoberto?
Para os que se perdem está encoberto. Este Evangelho bíblico, para os que se perdem está encoberto. Para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para aquele que está iluminado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, para dar início a este assunto, precisamos de ler de novo o texto sagrado, particularmente o verso 3 e o verso 4, que diz: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Cristo, que é da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para os que se perdem está encoberto. Diga, para os que se perdem está encoberto. Não há salvação sem cruz. A cruz de Cristo e o seu precioso sangue são testemunhas bíblicas para que saibamos como podemos alcançar a glória do céu. A salvação de Deus foi paga no Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Receba de graça esta salvação. Amém. O Evangelho bíblico está encoberto por este mundo fora por pessoas chamadas de pregadores e ensinadores da Bíblia Sagrada. Para os que se perdem, o Evangelho está encoberto. E lembre-se de que são 3 partes da terra onde o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo continua encoberto. O Evangelho bíblico não é pregado, mas é pregado o Evangelho religioso, político, social e monetário. No texto sagrado existem várias palavras-chave para as quais devemos atentar ou dar a nossa melhor atenção, tais como a luz do Evangelho da glória de Cristo, segundo, o Evangelho encoberto, terceiro, o Deus deste século, quarto, os entendimentos dos incrédulos cegados, privados de vista espiritual, ou iludidos, ou enganados. Lembre-se sempre destas palavras. O Evangelho de Cristo tem 2 fundamentos principais. Primeiro, são novas de grande alegria. Então as pessoas cristãs devem ser pessoas alegres, mesmo carregando a sua cruz. E não é uma alegria qualquer, não é forçada, não. A alegria do Senhor é nossa força, é. A alegria do Senhor é nossa força, é. A alegria do Senhor é nossa força, é. A alegria sem... Esquece-me o resto. Etc. De maneira que não é uma alegria forçada, mas é uma alegria espiritual. Portanto, o Evangelho tem 2 fundamentos principais. São novas de grande alegria. E, em segundo lugar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora nós vamos dar essas 2 escrituras. Lucas 2, verso 10 e Romanos 1, verso 16. Tudo o que é fora daqui é humano, é espúrio e é diabólico. Portanto, fique com esta sagrada mensagem do céu que chega ao seu lar. Se for o caso que você não é uma pessoa salva, para que saiba se está sendo enganado por si próprio, por Satanás, pelos homens, pelas religiões e por diversos evangelhos alheios ao Evangelho de Cristo. O Evangelho, se está encoberto, então você está, o Evangelho de Cristo, se está encoberto, você está então no mau caminho. Também desde o princípio devemos ter em conta que nas Santas Escrituras existe uma chamada de Deus para discernirmos que existe outro Evangelho que muitos pregam, mas esse Evangelho não é de Cristo. Paulo deixou essa advertência em Gálatas e que nós podemos ler em nossa casa no capítulo 1 de Gálatas, verso 6 ao verso 9. Maravilha-me que depressa passasseis do Evangelho de Cristo para outro Evangelho, o qual não é o outro, mas alguns vos enganam.
De maneira que, já desde o princípio, estas coisas estão escritas também para termos cuidado. Outro evangelho, o qual não é outro, mas sim o evangelho transtornado, adulterado, espiritualmente falando, e tomando outra forma, e neste caso era uma mistura da lei com a graça. E assim é. Nestes dias ainda existe hoje isso, desta mistura da lei com a graça, ainda existe. E tal foi a repreensão de Deus que o Espírito Santo levou Paulo a escrever que tais pessoas que anunciam outro evangelho sejam anátemas, amaldiçoados. Está escrito em Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 9. Infelizmente, existe mais evangelho adulterado do que o puro evangelho de Cristo, onde existe o evangelho religioso, como já disse, social e político da prosperidade, para vários fins, que leva cada um a impingir às almas que Deus ama o que a Bíblia não afirma. Mas é muito fácil, sabe porquê? Porque as pessoas não leem. As pessoas só ouvem e comem o que ouvem, não leem se aquilo que as pessoas estão falando se é realmente verdade. Por isso é que andam enganadas, porque consentem no engano. Desta forma, muitos enganadores, com astúcia satânica, levam as pessoas que não têm conhecimento bíblico a crerem a mentira. Disse que Hitler, que era religioso romano, cria no que a sua religião pregava acerca dos judeus. E realmente a história revela que era verdade. E não é preciso ir muito mais longe que a chamada Santa Inquisição. E ele cria naquilo que a religião ensinava. Então Hitler pôs em prática o que a sua religião ensinava e destruiu cerca de 6 milhões de judeus. O homem precisa, sim, de ouvir um evangelho bíblico cuja base é o amor e não o ódio. Porque Deus sabe que a humanidade tem necessidade de ouvir o amor de Deus em Cristo Jesus, porque é uma humanidade assaltada pelo inimigo, escrava do inimigo, tem necessidade de compreender o amor de Deus, revelado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, espiritualmente falando, mas tenha a vida eterna. Por isso é preciso compreender o amor de Cristo na cruz, em que mostrou o amor do Pai para conosco, para nos fazer filhos por adoção. O coração do homem, ou seja, o espírito do homem que nele habita, é a única parte de Deus com que o homem forma a sua própria trindade, corpo, alma e espírito. E é nesse espírito proveniente de Deus que essa pessoa tem necessidade de comungar, de ter comunhão com Deus. A parte espiritual do homem é susceptível de tanto receber a verdade, como é susceptível de receber o engano, porque o seu espírito anela alguma companhia. E as pessoas podem ter por companheiro o Espírito Santo em seu coração, como nos ensina a Escritura em 1 Coríntios 3, 16 e 17, e em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ser o templo onde habita o Espírito Santo. Como também as pessoas podem ser morada de espíritos imundos, de demónios, como o gadareno, em Marcos 5, 1 a 20, que tinha uma legião de demónios dentro de si. E de Maria Madalena, de quem o Senhor expulsou 7 demónios, como dizem em São Marcos 16 e verso 9. Em ambos os casos, eles são casos espirituais. Simplesmente o primeiro é espiritual de Deus e o segundo é espiritual maligno. E aqui reside a verdade ou a mentira, a verdade ou o engano. Quem mora dentro de nós? Jesus Cristo diz em Apocalipse 3 e verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entraremos em sua casa com ele, cearemos e ele conosco, ou ele comigo. Então, nós podemos ser morada do Espírito Santo ou podemos ser morada de demónios. A escolha é nossa. E infelizmente 3 partes da terra
são morada desses demónios de espíritos de mentira e de engano. Como já vimos a falar desde o princípio. A verdade esclarece, ilumina, resplandece, como diz o nosso texto sagrado. Mas o Deus deste século, Satanás, cega, obscurece, ilude, priva de vista espiritual as pessoas. Ele é o inimigo de Deus que faz estas coisas, que leva a humanidade a essa situação. E de tal maneira isso acontece que os entendimentos das pessoas ficam privadas da verdade para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E a situação é esta, como um forte cadeado que fecha uma porta que é preciso rebentar com esse cadeado, porque Satanás o fechou com a chave. De maneira que esta é a situação da humanidade. Alguém pode dizer, mas finalmente como é que estes homens estudam tantos anos, se separam tantos anos para estudarem a sua religião para esta situação? É isso verdade. Quando as pessoas ensinam outras pessoas a ir a diversos mediadores e mediadoras, é isso que eles têm contra a palavra de Deus. Em vez de ser servos de Deus, são servos e filhos das trevas. É preciso cuidar. Portanto, Satanás priva as almas do esclarecimento espiritual, da luz espiritual. É como um cadeado que Satanás põe ali e amarra. É preciso rebentar com esse cadeado. Quando? Quando ouvimos a verdade que liberta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aceitamos o seu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Quando são novas de alegria para todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para tais pessoas, o Evangelho está encoberto, está escondido, está longe das pessoas. Ainda que o possam ouvir, é como que um véu que os separa. Ficam incrédulos e ateus. Outros ficam imbuídos do engano com esse Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo está encoberto. Eles não o leem, eles não o sabem, eles não o ouvem por pessoas ungidas de Deus. O Evangelho encoberto é o Evangelho que não deixa que se compreenda. É o Evangelho que não resplandece a glória de Deus por causa da cegueira espiritual dos líderes, à qual as pessoas se habituaram. O Evangelho só é encoberto para quem não se quer converter a Deus e ter uma religião tradicional de família, como era o caso de Saulo de Tarso, que precisou de ficar cego para ver a glória de Deus a caminho de Damasco. Atos 9, verso 1 ao verso 18. Isto não é de agora, já é antigo. Mas para este tempo presente Deus nos levantou para falar estas verdades a quem deseja ouvir. O Evangelho está encoberto à maior parte da humanidade porque os prazeres da carne os têm seduzido com toda a sorte de pecado e o hábito tornou-se uma segunda natureza. Contudo, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se alguém ama este mundo e vai à sua religião, à sua igreja religiosa, com os seus ritos normais, mensais ou anuais, essa pessoa não se quer converter, quer continuar naquela situação, quer amar o mundo e aquilo que no mundo há. Mas as pessoas que ouvem o Evangelho, que resplandece no seu coração, essas pessoas compreendem que têm que levar uma cruz de obediência. E fora disso, não há céu para ninguém. Portanto, essa situação tornou-se numa segunda natureza. O Evangelho está encoberto por causa do orgulho, da vaidade, da razão humana, que obscurece os raios da luz divina nos seus entendimentos. E assim o Evangelho está encoberto para os que se perdem, para os que se perdem, para os que se perdem, está encoberto. Qual é o Evangelho que você ouve? O pecado, a vida depravada de muitos, as obras da carne, de Gálatas 5, 19 a 21, em tantos outros, tornam-se candidatos à perdição eterna se não mudarem de vida.
Entretanto, todo homem que vem a este mundo, ele tem uma consciência que o defende ou que o acusa, como diz em Romanos 2 e verso 15. Há momentos em que as pessoas podem compreender que tipo de vida estão vivendo e que têm necessidade de tomar decisões, não servindo mais aos prazeres da carne, nem a religiões tradicionais, nem ao engano do pecado. Há alturas em que alguns chegam ao hospital e não podem fazer mais nada. Mas ali, como já sabem que não podem fazer mais nada, estão entre a espada e a parede. Ou recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou vão para o inferno. De maneira, como filho pródigo, também nos podemos levantar e voltar à comunhão com Deus que foi perdida. Porque o Senhor diz, este filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E qualquer um pode entrar nessa situação. Lucas 15, 11 a 32. Que tipo de evangelho houve? O homem não é um ser irracional. Ele tem sentimentos e afeições. Ele pode discernir o bem e o mal. Ele deve ser um ser responsável perante Deus, perante a família e perante o próximo. E o evangelho só está encoberto enquanto o homem quiser permanecer no engano, na tradição e no pecado. Simplesmente isto, porque finalmente também as pessoas podem ler, podem ouvir o glorioso Evangelho de Cristo e então a luz divina despedaça o cadeado de Satanás e liberta as pessoas presas aos seus grilhões. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade foi crucificada no Calvário, mostrando o amor de Deus Pai. E é ali que ouvimos estas palavras: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei, eu vos aliviarei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é santo, aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, disse Pedro. Eu sei por experiência própria o que significa ter uma religião tradicional e cumprir com os seus preceitos e obrigações que finalmente somente o intelecto absorve tais ensinos, porque a falta da verdade do Evangelho de Cristo, da glória de Deus, fazia isso. As tradições religiosas não preenchem o espírito da pessoa, mas sim a sua alma, o seu intelecto, a quem eu chamo intelecto, ou seja, a sua inteligência. E as pessoas podem ser verdadeiras, sinceras e convictas da sua religião ou igreja religiosa, mas o seu espírito tornou-se escravo desse conhecimento e resiste a alguma outra forma de ensino, mesmo que esse ensino seja verdade. É preciso ser despertadas, precisam de ser alertadas. Por vezes, só um grande abanão que bate à sua porta, as pessoas começam a meditar. Vamos ver aquilo que Jesus disse, se é de acordo com aquilo que me estão ensinando. E isto porque o espírito das trevas cega os entendimentos, cega as inteligências, cega a mente, como diz o nosso texto. Este é o Evangelho de Cristo. E eu tenho essa experiência na minha conversão, porque não foi nada fácil devido ao conhecimento religioso que tinha, porque nunca tinha ouvido o Evangelho da glória de Deus. Era religioso por natureza, tradicionalmente, como toda a família. Nunca tinha ouvido o Evangelho da glória de Deus, que resplandece, que ilumina, que liberta, que salva, que regenera, que santifica. É verdade. Nunca tinha ouvido, mas o Evangelho religioso ouvia. O Evangelho religioso não é o Evangelho bíblico do nosso. O nosso povo anda, de uma maneira geral, enganado. Porque é um povo religioso e convicto da sua religião tradicional. Mas à luz das Sagradas Escrituras, as pessoas estão vazias do poder de Deus e da salvação das suas almas, que Deus tanto ama e quer salvar, porque andam enganadas com uma religião tradicional e familiar.
Vejamos a resistência dos líderes religiosos. No tempo de Jesus, quando ele ministrava o seu santo evangelho, ele encontrou muita resistência nos líderes religiosos ao seu evangelho. Isso não é de agora, já Jesus Cristo encontrou essa resistência no seu tempo. Estas coisas estão escritas nas Santas Escrituras para delas aprendermos alguma lição. Até porque em Mateus 23 o Senhor nos chamou 8 vezes de hipócritas. Então se resistiram ao próprio Deus revelado em carne. Ainda hoje é assim. E não somente isto, mas até de raça de víboras o Senhor os apelidou. E que eles fechavam aos homens o reino dos céus e nem eles entravam, nem deixavam entrar. Já Jesus disse estas coisas no princípio, porque resistiam ao Evangelho de Cristo. Nem eles entram, nem deixavam entrar aqueles que queriam entrar. Os estavam entrando. Diz o verso 13. E noutra altura chamou-lhe filhos do diabo. João 8,44. Satanás impinge essa resistência e confundamento das pessoas. O Senhor até foi bem longe quando disse: as meretrizes, as prostitutas e os ladrões entram no reino de vós à frente, no reino dos céus à frente de vós. Este espírito farisaico, com o manto religioso, encontra-se também a nossos dias por todo o mundo. As pessoas têm uma religião guiada por cegos onde caíram ambos na mesma cova. É verdade, foi isto que Jesus disse. E as preciosas almas que Deus quer salvar têm um credo muito esquisito. E esse credo é muito esquisito. Quando um servo de Deus lhe pergunta se é salvo, imediatamente a resposta é: ninguém sabe disso. Eu lhe chamo o credo de Satanás. A razão dessa resposta é a comida que os seus líderes lhe dão, como davam no tempo de Jesus. E dentro de momentos voltamos. Amém e amém. O Evangelho de Cristo salva, cura, liberta, regenera, santifica, resgata para Deus Pai com o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Muitos chamados de ministros do Evangelho são ministros de Satanás, como disse São Paulo. Disfarçados, mas são servos de Satanás. Dão uma comida ao povo que os mata e fala-lhes dizer que ninguém sabe que é salvo. Louvado seja Deus. Mas o Evangelho de Cristo afirma a todo pecador que Jesus é o Salvador do mundo, como diz em João 4,42, em João 3, 16, 17, Lucas 19, verso 10, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O pecador tem direito à salvação no sacrifício vicário de Cristo. O Senhor é o Salvador, portanto, tem que haver pessoas salvas. Do contrário, seria em vão o seu sacrifício. Em Efésios 1, verso 7 ao verso 13, diz: em relação com o sacrifício de Jesus e o seu santo Evangelho, afirma São Paulo, entre outras, estas palavras: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Diga: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça, com o fim de sermos para o louvor da glória, da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, estes são passos importantes e básicos, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga amém. Esta mensagem chega ao seu lar, aos seus ouvidos, para que você seja uma pessoa diferente. Uma pessoa que saiba que Jesus Cristo deu a sua vida por si para o salvar. E ainda lhe foi preparar um lugar na casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Você quer melhor? Não há melhor. Ouça de novo estas palavras. Depois que ouvistes a palavra da verdade.
Enquanto não ouvimos, nós não sabemos, somos ignorantes. Mas depois que ouvimos a palavra da verdade, e no princípio nós falamos sobre ela, a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor, e ninguém vem ao céu senão por essa verdade. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É isto que me faz cantar, é isto que me faz pregar, é isto que me faz chegar ao seu lar, com estas novas de alegria, estas novas de paz, o poder de Deus para a salvação, este ensino sagrado que o Senhor nos incumbiu de pregar àqueles que conhecem a nossa língua. O Evangelho que está sendo ministrado é o Evangelho da salvação de todos os pecadores para serem selados com o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho outro Evangelho para ministrar senão o Evangelho da salvação, e devo dizer ponto final. Mas há muitos evangelhos, como por exemplo aquele que nós já falamos em Gálatas capítulo 1. Se você é uma pessoa sincera e deseja ser uma pessoa salva, redimida pelo sangue de Cristo e quer estar um dia no céu, então aceite no seu coração o que revela a palavra de Deus e será também um daqueles que tem outro tipo de credo. Eu sei que sou salvo, eu sei que sou redimido pelo sangue de Jesus, eu sei que tenho um lugar no céu, pela graça de Deus e mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Esse é o credo bíblico. Receba este dom pela fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba este dom e fique com ele, não o deixe. Mude de vida, siga a instrução bíblica e não a instrução religiosa. Siga a instrução bíblica por aqueles que são ungidos de Deus para ministrarem a verdade. Porque há muito engano naqueles que pregam a palavra de Deus, chamada a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é tão fácil de se adquirir que basta aceitar a Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. E é só. Levar-nos a Deus, levar-nos a Deus e levar-nos a Deus. 1 Pedro 3 e verso 18. Confesso estas palavras de São Pedro. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Este é o Evangelho bíblico, o Evangelho completo, o Evangelho da redenção, da santificação, da libertação e da preparação para a eternidade. Este é o Evangelho. Se nós seguirmos esta instrução, então podemos cantar a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizer bem alto: eu sei que sou salvo, porque o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. O Evangelho bíblico é, portanto, o Evangelho completo. Muitas são as promessas de Deus para a humanidade ali gerado neste Evangelho. E as pessoas têm direitos ali legados por Deus, mas a maior parte das pessoas não as conhece e não usufruem das bênçãos do Senhor. Vamos dar algumas escrituras relativas às suas necessidades para que pela fé as possa obter e Deus possa ser glorificado em sua vida. Toma atenção naquilo que vamos falar, porque vamos falar as palavras de Deus em relação com as suas necessidades. Primeiro, partimos deste princípio de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 e verso 8. Portanto, se for o caso de estar doente, receba pela sua cura aquilo que a palavra de Deus pela fé, a sua cura, aquilo que a palavra de Deus nos revela, porque Jesus levou no seu corpo as nossas enfermidades sobre o madeiro e levou as nossas dores e as nossas doenças. Portanto, devemos aceitar exatamente aquilo que o Senhor diz que fez em nosso favor. Levou no Calvário os nossos pecados e as nossas doenças e as nossas dores. Se você é um pecador, você deixa esse fardo agora, aos pés da cruz, confesse-se um pecador, diga a Deus que precisa de perdão,
Se você está doente e com dores, que elas saiam, que essa doença saia no nome de Jesus, porque este é o Evangelho que o Senhor deixou para ser ministrado em seu favor e em meu favor. Isaías 53, verso 4 e verso 5. E cumpriu-se em Mateus 8, 16 e 17. Você leia estas escrituras. E 1 Pedro 2 e verso 24. Reclame para si a cura em nome de Jesus. Fale com Ele. Peça a Deus somente em nome do seu Filho amado. E Ele o ouvirá. Segundo, este mesmo Jesus também liberta os oprimidos e os endemoniados, da mesma forma que o fez no passado. Porquê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é um Evangelho contínuo, igual para todas as gerações. E se for esse o caso, ouça o clamor de uma mãe, como exemplo, em favor da sua filha, que Jesus libertou à distância. Não foi preciso vir à casa dela. E esta nem sequer era israelita, mas ouviu o pedido de misericórdia de uma mãe. E você pode ler isto em Mateus 15, 22 e 28. E aquela filha foi libertada. Louvado seja Deus. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E depois de uma pequena conversa, que você pode ler e servir de bênção para a sua alma, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. À distância. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para si e para mim, nós temos direito à cura, à libertação. Temos direito, porque Jesus é o mesmo Jesus. Terceiro, se você é um pecador ou uma pecadora, sem esperança, sem alento, sem forças para resistir à vida dissoluta deste pobre mundo, saiba disto, que grandes pecadores se enfileiraram na comitiva de Jesus, tais como ladrões, prostitutas, endemoniados, cobradores de impostos e tantos outros indesejáveis da sociedade na altura, como Maria Madalena e o endemoniado Gadareno e Zaqueu, etc, etc. Este tipo de pessoas ouviram o Evangelho que liberta, que cura, que satisfaz, e foram libertados e salvos e curados. Portanto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta palavra chega ao seu lar com este propósito da glória de Deus, da salvação da sua alma, da cura e da sua libertação. Este é o Evangelho que o Senhor nos tem dado para ministrar. Se você está nestas condições de indesejáveis, saiba que Deus o anda procurando para fazer de si um príncipe da sua família. Mas será isto possível? Foi isto que aconteceu aos outros e é isto que ainda acontece nestes dias. Você, como pecador, é um excelente candidato a ser uma pessoa salva e redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque Deus procura os pecadores para os salvar. Sabe porquê? Porque não há um justo, nenhum sequer. E o Senhor disse que as meretrizes entravam à frente dos senhores religiosos no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é o mesmo, que não muda. Diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, todos nós temos direito a receber de Deus o produto daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Agora, ouça a palavra de Deus. Assim diz em Romanos 5, verso 20 e verso 21, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e isto é um glorioso Evangelho. Aonde abundou o pecado, se você é um grande pecador, uma grande pecadora, pode estar em grande pecado contra Deus, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor procura os caídos da baleta dessa situação, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Você tem direito à salvação, ao perdão, à justificação de Deus, à redenção pelo sangue de Cristo, à libertação, à cura das suas doenças e tudo pela fé no nome e na pessoa bendita do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, nós vamos fazer uma oração a Deus para que você possa encontrar a salvação ou a cura do seu corpo e que tenha a certeza de que Deus o ama e deseja salvá-lo, porque este é o Evangelho bíblico. Siga aquilo que eu vou dizer. Se você deseja aceitar esta gloriosa dádiva de Deus para a sua salvação, então repita comigo estas palavras e diga com a sua própria boca as santas escrituras que eu vou dizer. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim, pecador, e salva a minha alma. Eu tenho ouvido o Evangelho da minha salvação. Não é o Evangelho da dúvida. É o Evangelho da minha salvação. Como diz em Efésios 1 e verso 13. Diga a Deus, eu tenho ouvido o Evangelho da minha salvação. Eu tenho ouvido o Evangelho da minha salvação. E eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. E eu peço a Deus o perdão dos meus pecados e me arrependo da vida de pecado. E eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e rejeito o diabo e as suas obras. Eu agradeço a Jesus o seu precioso sangue que me purifica de todo o pecado e peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E agora, Senhor, segundo o santo Evangelho da minha salvação, eu confesso que sou uma pessoa perdoada, porque eu recebo o perdão de Deus e eu peço a Deus o seu perdão. Portanto, não é só perdoado, mas salva por nosso Senhor Jesus Cristo e que sou selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós recebemos o perdão, o Senhor nos sela para si. O Senhor nos faz sua família e nos perdoa de todo o pecado. Graças a Deus pelo Evangelho da minha salvação. Diga, graças a Deus pelo Evangelho da minha salvação e pelo seu autor, que é o Filho de Deus. E agora, Senhor, faz de mim um teu servo para dar aos outros o que eu tenho recebido de graça pela tua misericórdia. E agora, Senhor, cura as minhas enfermidades e liberta-me da opressão do engano. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Coloque sua mão em frente à minha mão. Pelo poder do Espírito Santo, eu declaro e decreto que estas pessoas com sinceridade fizeram esta oração e que se confessaram a Deus e se arrependeram, em nome de Jesus sejam libertadas, curadas e salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvo a Deus pela sua misericórdia, pela sua paz e pelo seu perdão. Se você, portanto, repetiu esta oração com sinceridade, creia que Deus está começando em si uma nova vida e que o Espírito Santo vai conduzir numa nova jornada fora do engano dos homens. Procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual. E confesse publicamente que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Não tenha vergonha dele. Mateus 10, 32 e 33. Devemos ter sempre em consideração que o mundo religioso nada tem para oferecer, senão a sua religião vazia, oca e desprovida da substância divina. Precisam, como no passado, de uma experiência com Cristo, como Paulo a caminho de Damasco, para verem a glória do Salvador do mundo. Então se transformarão em servos de Deus, como muitos se têm transformado em pastores evangélicos, porque tomaram decisões drásticas na sua vida de não servir mais a sua religião, mas de servirem a Deus. Muitos nas prisões têm encontrado a salvação das suas almas e têm sido feitos ministros do Evangelho encoberto. Louvado seja Deus, que é o Evangelho de Cristo. E quanto aos líderes religiosos, enquanto eles não forem transformados, convertidos,
regenerados e salvos, eles estão convertidos ao sistema religioso que representam. Mas não são de Deus, são do sistema religioso que eles representam. E por isso também não têm outra comida para dar ao rebanho, senão a sua religião habitual e melancólica. E daí a confissão das pobres almas dizerem, quando se lhe pergunta: você é uma pessoa salva? E dizem: isso ninguém sabe. Este é o credo do seu inimigo. Mas a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diga amém comigo. Então, pastor, não é preciso fazer as obras para ser salvo? Não, não e não. Jesus fez tudo por si no Calvário. Você agora precisa de fazer algumas obras para manter a sua fé. Louvado seja Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé sem as obras é morta. Como dar aos outros aquilo que você está recebendo, que é a melhor obra que você pode fazer. Portanto, a comida que dão ao rebanho da sua religião habitual e melancólica é que ninguém sabe que é salvo. Nesta situação estava Saulo de Tarso, que até perseguia a Igreja de Cristo, mas ao ter conhecimento de Cristo, no encontro de Cristo ressuscitado a caminho de Damasco, este homem se converteu de fariseu no maior apóstolo de gentios, e logo mais o perseguidor da Igreja começou a ser perseguido pela religião. Assim tem sido ao longo do caminho. Satanás não quer perder as suas ovelhas, mas Deus quer tirá-las a Satanás pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho bíblico não é um Evangelho religioso, despido da graça, da salvação e da santa comunhão com Deus. O Evangelho bíblico é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Diga, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora pergunta a si mesmo, sou eu uma pessoa salva? Se disser que ninguém sabe que é salvo, tal pensamento é oriundo de Satanás, porque as Escrituras afirmam que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, recebe esse dom e manda o diabo para o inferno. As nações de língua portuguesa, por força das circunstâncias, são religiosas de muitos séculos, com o Evangelho religioso, e ficaram tão imbuídas da religião que nada sabiam das Santas Escrituras, sendo escravas de uma religião, mas longe de Deus. E dentro de momentos voltaremos. Amém. As Escrituras Sagradas revelam que aqueles que andam longe de Deus podem chegar perto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, você tem direito a esta salvação graciosa. Amém. Como eu ia falando, a pátria portuguesa, por muitos séculos, andou alheia ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia apenas o Evangelho religioso. Mas no século XX, graças a Deus, que do Brasil e da Suécia começaram a vir alguns missionários para Portugal, e com muitas dores e muitos trabalhos, começaram a espalhar o Evangelho bíblico, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus. E por esses pioneiros, alguns foram salvos para Deus pela sua eterna palavra, sendo iluminados pelo Evangelho da glória de Cristo. E hoje é motivo para dar glória a Deus por aqueles que existem naquela pátria e noutras línguas portuguesas. Infelizmente ainda somos poucos, como por exemplo no Congresso Evangélico realizado em São Domingos de Rana. Em 2007 foi dito que as denominações naquela altura evangélicas todas juntas não chegariam a 1% da população. Isto é triste, porque são tantos, ou eram tantos, a ouvir o Evangelho da religião em vez do Evangelho da salvação. Contudo, graças a Deus, mais tarde temos ouvido que já vão em cerca de 3% da população em Portugal que ouve o Evangelho da graça de Deus e que estão seguindo a Cristo Nosso Senhor. Nós não precisamos de um Evangelho religioso
mas sim do Evangelho bíblico, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É confrangedor ver as pessoas cada ano em Fátima andando, pagando as suas promessas de joelhos no chão. E a uma senhora que não existe. Andam pagando as suas promessas a uma senhora que não existe. Pastor, você sabe o que está a dizer? Gritam as pessoas, ou poderão gritar as pessoas religiosas. Claro que não existe. Essa pessoa a quem as pessoas pagam as suas promessas não existe. E não existe segundo a palavra de Deus. Não é segundo a religião dos homens. Segundo a palavra de Deus. E nós vamos provar. Foi o próprio Deus que disse isto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque somente existe um Senhor, e isto que fique bem claro, em Deuteronômio 6 e verso 4. Como disse também Jesus, no capítulo 12 de Marcos 29 a 31. Nós vamos ministrar essa palavra, mas você vai ler juntamente com... É confrangedor o engano religioso às pessoas que não sabem a palavra de Deus. Eu disse que ia falar aquilo que Deus falou. E no Velho Testamento está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga comigo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, não existem senhoras em toda a Bíblia. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, verso 4 e verso 5. Mas como isto só não chega por estar no Velho Testamento, vamos ver o que disse Jesus. Jesus disse também estas palavras. No Novo Testamento, foi-lhe perguntado qual era o maior dos mandamentos. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. São Marcos 12, 28 a 30. Você crê em nosso Senhor Jesus Cristo? Então desconfie daquilo que lhe ensinam desse evangelho religioso. Somente há um Senhor e Ele é único. Diga, é único. Não há senhoras. Meu amado que me escuta, você crê em Jesus Cristo? Sim. Ele é Deus revelado em carne. A glória dele a outrem ele não dará, nem a sua imagem, nem a sua glória às imagens de escultura. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é digno da glória, do louvor e da adoração. O resto é engano, porque só Deus é o único Senhor e não há senhoras em toda a Bíblia Sagrada. E nós fazemos esta pergunta: e se nós ouvíssemos isto? Então o engano das senhoras acabava. Mas o povo gosta de ser enganado. Fuja desse engano. Porque as pessoas são sinceras, mas não conhecem a verdade. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade falou: Deus é o único Senhor. Louvado seja Deus. Ele é o próprio. Este é o próprio ensino de Jesus Cristo. E isto não pode ser jamais revogado. É um único Senhor e não há senhoras. Mas esse Senhor está longe das pessoas porque buscam outra fonte de informação contrárias às Escrituras Sagradas. Por esta razão e por esta falta deliberada de conhecimento bíblico, a bênção de Deus anda longe das famílias e da pátria e atribuem até milagres quando não sabem o que falam. E essas pessoas o fazem com fervor religioso. E é compreensível, muito compreensível, porque, coitadas, seguem cegos que cairão ambos na mesma cova.
porque não sabem e esperam que seja verdade aquilo que lhes dizem. Eu também fiz o mesmo. A minha esposa também fez o mesmo com a nossa família. Em 1946, tendo eu 12 anos de idade, eu também fiz o mesmo, também fui a Fátima. Era tradição religiosa. Nunca tinha visto uma Bíblia, mas agora eu tenho recebido a luz do Evangelho de Cristo e estou transmitindo essa luz ao meu próximo pela graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e as pessoas não são salvas ou que não são salvas. Há alguma coisa certamente de errado nessas pessoas, como havia em mim e na minha esposa. Porque como está escrito, pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isto é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Portanto, receba esse dom de Deus, se for o caso, e fique com ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Fique com ele, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Fique com Jesus e este crucificado e ressuscitado. Esta é uma dádiva, é um dom de Deus que temos de receber em tempo de vida, que qual passaporte para a entrada no céu. Porque se não formos salvos em tempo de vida, também não podemos ser depois da morte. O mundo não precisa ter uma religião ou uma igreja religiosa, mas nem um evangelho religioso, mas precisa sim de ouvir o evangelho bíblico, que para muitos está encoberto, e ser salvo por este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. São Marcos 16, verso 15 e verso 16, e diz também em Mateus 28, 19 e 20: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Portanto, não guarde coisas que os homens ensinam. Guarde coisas que Jesus ensina. O Evangelho são novas de grande alegria. Lucas 2, verso 10, e é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1, verso 16. Na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue para salvar os pecadores. Portanto, receba esta salvação gratuita. Segundo lugar, a luz do conhecimento espiritual. Diga, a luz do conhecimento espiritual. Segundo a palavra de Deus, o mundo está no maligno. 1 João 5, verso 19. Vivemos num mundo de trevas, de escuridão espiritual, isto é, da autoria de Satanás, como diz em Efésios 6 e verso 12. Todo mundo de violência e de oposição às Santas Escrituras, destruindo os bens morais e espirituais de Deus, é a obra das trevas, obra de Satanás, obra do adversário de Deus. E a maior parte deste mundo são seus discípulos, seus agentes de destruição. E poucos reconhecem isto, porque as trevas os têm cegado. Receba a luz espiritual que você precisa. Até Jesus deixou bem patente que o seu sofrimento e morte que ia enfrentar era por causa do poder das trevas. Lucas 22 e verso 53. Este é o poder das trevas, é o tempo das trevas. A tentação, melhor dito, de Satanás e Eva, levou Deus a decretar a morte de seu filho para salvar a humanidade na semente da mulher de Gênesis 3 e verso 15, no proto-evangelho. E como diz em Apocalipse 3 e verso 8, o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. E João Batista diz, em João 1 e verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira?
tira de cada coração que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Louvado seja Deus. 1 João 2 e verso 11 diz que aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vivemos num mundo de escuridão espiritual e por estas razões precisamos ser iluminados com a luz de Deus para sabermos por que caminho andamos, porque tudo tem um fim. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8 e verso 12. Quem me segue, faz você parte daquela quarta parte da população do mundo que segue a Jesus? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que acontece no meio deste mundo tenebroso. Há alguns que têm luz. Sabe porquê? Porque estão ligadas. Essas pessoas estão ligadas ao lugar de onde a luz vem. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Mas o Senhor disse: vós sois as luzes do mundo e o sal da terra. Em João 12, verso 35, o Senhor continua a afirmar: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E esta luz veio na forma do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E também Ele vai deixar de pregar quando a igreja do Senhor for arrebatada ao céu. Esta é a situação do mundo sem Deus. Mas há um povo que anda iluminado espiritualmente, e esse povo é a Igreja de Cristo, a quem o Senhor chama de luzes do mundo e de sal da terra, como está escrito em Mateus 5, verso 13 ao verso 16. Filipenses 2 e verso 15 afirma que devemos ser irrepreensíveis. Diga irrepreensíveis. E tudo tem um começo. Irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astro no mundo. Então há diferença. Há pessoas que são salvas e pessoas que não são. Pessoas santificadas e pessoas que não são. Sejam um deles. 1 Pedro 2, verso 9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que estamos a fazer. Anunciar ao nosso próximo a luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e quem o segue não andará em trevas. É isso que estamos fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. A luz do conhecimento espiritual vem ao nosso coração, em nosso entendimento, porque tomamos a decisão de buscarmos a Deus e a sua misericórdia. E começa tudo aqui. Começa com a nossa decisão que determina o nosso destino. Nós podemos ouvir e entrar por aqui e sair por ali, mas também podemos ouvir e vir para o coração. A decisão é nossa. Portanto, atua em nós num processo semelhante à ordenança de Deus no princípio da criação. Quando o Senhor falou, diz em 2 Coríntios 4, verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz que recebemos entra nos corações dos homens, como no princípio o Senhor diz: haja luz e houve luz. Eu vou repetir, porque desde que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus da face de Jesus Cristo. Se tão somente estivermos atentos à palavra e ao Senhor da palavra. Acontece, enquanto que isto não acontece, melhor dito, nos corações das pessoas, elas estão em trevas espirituais. Podem ter uma religião, mas se não forem iluminadas por Deus, a sua palavra, nada faz. Elas precisam estar muito atentas à pregação do Evangelho, para que Deus faça aquilo que fez com Lídia, que estava atenta àquilo que Paulo pregava, e Deus lhe abriu o coração para compreender. Atenção, atenção, atenção àquilo que ouvimos, porque também isto é bíblico. E desta forma, Deus faz a obra. Abre o entendimento, ilumina
o coração das pessoas. O nosso conhecimento de Deus, por Ele iluminado, leva-nos a ser pessoas diferentes, porque seguimos as santas instruções e no fim da nossa jornada terrena sabemos que temos na casa do Pai um lugar preparado por Jesus e finalmente vem a nossa emancipação de humanos para sermos na eternidade semelhantes aos anjos de Deus. A luz do conhecimento da glória de Deus faz a diferença. Diga, a luz do conhecimento da glória de Deus faz a diferença. Pedro lembrou-se da experiência no Monte da Transfiguração, quando deixou escrito estas palavras em 2 Pedro 1 e verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua glória. E mesmo assim os negou o Senhor 3 vezes. Mas após o Pentecostes, Pedro era outro homem. O Evangelho da glória de Cristo resplandece e dá luz ao entendimento, mas é preciso ouvir o Evangelho bíblico. É preciso que as pessoas se exponham à instrução bíblica. É necessário aceitar essa luz divina. É preciso dizer não à religião tradicional e sim a Jesus, o Filho de Deus. Repetindo o que já foi dito, Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Façamos essa experiência. Deixemos de ser religiosos sem a certeza da salvação. E chegamos a Cristo e a sua instrução e nós vamos ver a diferença que Deus opera pelo Espírito Santo em nossos corações. Certamente que, como Deus é Deus, que se as pessoas tomam essa decisão, elas verão essa verdade sagrada em experiência na sua vida, porque assim está escrito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez de novo. 2 Coríntios 5 e versos 17. Tudo muda. O homem velho, caído na valeta do pecado, acaba, termina, transforma-se numa criação nova e santificada. Vale a pena fazer a experiência. Louvado seja Deus. A luz da glória do conhecimento de Deus em Cristo faz essa diferença, porque transforma uma pessoa religiosa em pessoa salva, e um filhinho de Deus, como diz em João 1, verso 12 e verso 13, passa a ser da sua família. O Deus que disse que das trevas resplandecesse luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, como diz o nosso texto no verso 6. Terceiro lugar, prioridades que o Evangelho nos revela. Existem na nossa vida escolar muitas coisas primárias e secundárias. E nós não deixamos de as praticar, tais como o estudo, o trabalho, a alimentação, a higiene, o descanso, etc. Da mesma forma como está dito por Jesus e escrito na palavra de Deus, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por esta razão, precisamos dar a prioridade a esta alimentação espiritual. Como fazemos com a nossa alimentação física ou natural. O facto é que quando temos fome, nós procuramos os alimentos, não é verdade? Certamente. Devemos, portanto, da mesma maneira, sentir a fome espiritual e nos alimentarmos da comida do Espírito, que é a palavra de Deus, que é Espírito e vida. João 6 e verso 63. Relacionado com as coisas terrenas, Jesus disse: no princípio do seu ministério, deixou este sagrado ensino em Mateus 6, 31 a 33. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro, diga comigo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, buscai primeiro, buscai primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então esse Evangelho da prosperidade, não é preciso andar à procura dele, ele vem para nós segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
As coisas espirituais devem ser as nossas ambições primárias e prioritárias na vida de cada um. Finalmente, de que consta o reino de Deus e sua justiça? Naturalmente, esta pergunta nos deixaria presos a um longo estudo sobre o assunto, e nós vamos dar apenas algumas passagens bíblicas, porque o assunto em questão é um complemento do estudo sobre o Evangelho bíblico referente a prioridades. Tomemos em consideração o seguinte, que se quisermos ser iluminados por Deus, precisamos de o pôr em primeiro lugar. Diga amém comigo. Precisamos de o pôr em primeiro lugar. E em primeiro lugar, não é só ouvir aquilo que a nossa religião ouvimos, ou na nossa igreja religiosa, mas é ler a palavra de Deus, tomar o conselho que o Senhor disse há muitos anos a Josué: não se te aparte a tua boca do livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que prudentemente possas conduzir, então farás prosperar o teu caminho. Ler a palavra de Deus todos os dias, com oração, pedindo a Deus ajuda para poder saber o que está escrito e que se refere a si e à sua eternidade no céu. Portanto, precisamos de o pôr em primeiro lugar, isto é, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida cotidiana. Jesus afirmou o que já antes estava escrito: amarás, pois, ao próximo de todo o teu, ao Senhor Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, igual a este, é ao próximo, como a ti mesmo. Mas está em causa o primeiro mandamento e o único Senhor. Ouve, ó Israel, Deus é o único Senhor. E, portanto, não há senhoras. Diga comigo. Se Deus é o único Senhor, não há senhores. Pastor, está escrito na Bíblia. Está. Não está nenhuma senhora, mas somente o único Senhor, que é Deus. E o segundo, semelhante a este: portanto, amarás ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Portanto, são prioridades. E como outro exemplo, temos as igrejas da Macedónia, que deram-se primeiramente ao Senhor. Diga, as igrejas da Macedónia deram-se primeiramente ao Senhor, depois à autoridade apostólica, como diz em 2 Coríntios 8 e verso 5. Diz também em Colossenses 1, 17 e 18, que Cristo é antes de todas as coisas, e para que em tudo tenha a preeminência ou primeiro lugar. Prioridades. Portanto, prioridades. Tome isto em conta. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. No levantar, no sentar, no andar, no deitar. Reconhece em todos os teus caminhos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e versos 17. Meu amado, a nossa prioridade é estudar a Sagrada Escritura e buscar o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga com a sua boca: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, verso 4 e verso 5. E no Novo Testamento perguntaram a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga a toda a sua família, diga aos seus amigos: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, não existe senhoras. Naturalmente que existe Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus revelado em carne. Graças a Deus, por isso ela também deixou um mandamento: fazei tudo o que Ele vos disser. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor que deve ser amado. Ele e mais ninguém. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa prioridade é amar a Deus e mais ninguém. Na pessoa do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que o nosso mundo religioso exalta a Maria de muitas e diversas maneiras e até lhe chama Rainha dos Céus. Os seus líderes, no céu não existe rainha. Em Jeremias, diversas vezes chamavam a uma deusa pagã a Rainha dos Céus. E o Vaticano tomou para si este nome, cognominando Maria, Mãe de Jesus, Deus revelado em carne. Deus revelado em carne, porque Deus não é carne. Deus é Espírito, João 4, verso 24. Nós podemos dizer, Maria é Mãe de Jesus, Deus revelado em carne. Mas ela não tem nenhum lugar na Bíblia, a não ser que ela precisou do seu filho para ser salva. E também deixou um mandamento. E vamos ver como Jesus tratou a sua própria mãe. Em João capítulo 2, versos 3, 4 e 5, diz: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. E ele disse, ouve, ó Israel, este é o primeiro mandamento. Jesus, Deus, é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos quase a terminar. A justiça, segundo a pequena enciclopédia, eu ia falando que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas seriam acrescentadas, como disse Jesus. E o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em paz, em justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e verso 17. A justiça, segundo a pequena enciclopédia bíblica, é a virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Pois bem, isto foi o que Jesus fez. Desceu até ao Calvário, deixou-se crucificar por cada um de nós para nos dar o que o diabo nos tinha roubado e nos pertencia. O homem pode dizer com toda a razão que não tem culpa de ter sido criado e estar cá. Somente tem culpa de não aceitar o dom de Deus. Somente tem culpa de não ouvir o Evangelho da sua salvação e que ilumina o seu entendimento. E que o Senhor tem providenciado. Devido à nossa natureza adâmica está escrito que não há um justo, nem um sequer. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 10, ao verso 12 e verso 23. O homem não tem como estar cá, só tem culpa de não ouvir e de não seguir aquilo que Jesus Cristo ensina. Mas também está escrito, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de anos cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus, em Jesus. Ele quer ser seu justificador, se você crê nele. Já atrás foi dito, porque também Cristo padeceu uma vez pelos justos, pelos injustos, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3, em verso 18. Para levar-nos a Deus, você tem este direito que Jesus nos legou, levar-nos a Deus no seu sacrifício vicário. Quarto lugar, decisões que determinam o nosso destino. São muitas as vezes que nós falamos deste assunto. Com esta quarta parte do estudo acerca do Evangelho bíblico, ou Evangelho encoberto, estaremos dando fim à nossa mensagem. E em primeiro lugar faremos uma pergunta. Para onde vai o meu amado ouvinte após a morte? Para onde vai? Você me dirá, eu vou ser coberto com 7 palmos de terra. Outro exclamará, com a morte tudo acaba. Outro ainda, com algum temor a Deus, dirá, eu não sei.
Pois bem, com a morte física nem tudo acaba, mas num certo... Com a morte física nem tudo acaba, mas num certo aspecto tudo começa. Porque realmente começa a eternidade e ela será passada num lugar de gozo com Deus ou no sofrimento eterno no inferno. Em Lucas 19, Lucas 16, versos 19 a 31, temos os dois personagens que Jesus pregou, o rico e Lázaro. Um foi para o inferno e outro foi para o céu, para o paraíso. Esta é a verdade. O rico não foi para o sofrimento eterno porque era rico, mas porque desprezou a Deus, vivendo apenas para as coisas palpáveis desta vida. E nem só do pão viverá o homem. E o pobre de Lázaro não foi para o paraíso por ser pobre, mas porque era uma pessoa temente a Deus, porque ouvia a palavra do Senhor. Entretanto, tomemos por aviso da parte de Deus que no outro lado da vida não existe terceiro lugar intermédio, chamado pelos religiosos de purgatório. Isso é outro engano religioso e de grande encaixe de dinheiro para a sua religião. Segundo as Escrituras, somente existem estes dois lugares eternos. Lucas 16. Leia em sua casa. E um é de gozo eterno com Deus, o outro é de sofrimento. E cada um de nós tem que fazer a sua escolha. A decisão para onde devemos ir é nossa. São muitas as vezes, por força das circunstâncias, tenho que mencionar Hebreus 9, 27, que está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Nosso corpo realmente vai para o cemitério, mas o juízo volta para Deus que o deu. Diz em Eclesiastes 12, e verso 7, o nosso corpo vai para o cemitério, vai para debaixo da terra, mas o nosso espírito sai do corpo e vai para Deus que o deu. Eclesiastes 2 e verso 7, e diz o Senhor, à terra tornarás porque foste tomado da terra. Ninguém tenha qualquer dúvida, o espírito de vida que está na pessoa, ele nunca morre. Simplesmente sai do seu corpo terreno para outro lugar, ou bom ou mau, conforme escolhemos ao longo da nossa vida. O Espírito de vida que em nós habita e que sai de nós por decreto divino vai dar contas ao seu Criador. E este nosso Espírito é chamado por São Paulo de homem interior. De homem interior. Assim ele afirma que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isto é, a carne envelheça e vai para um cemitério e morre, o homem interior se renova cada dia, 2 Coríntios 4 e versos 16. E como é que se renova? Pelo conhecimento, pela iluminação que o Senhor nos concede no seu Santo Evangelho. E é interessante que quando o homem sai do corpo e vai para Deus, o seu corpo pesa logo imediatamente 18 gramas, como eu já vi numa balança. Em 2 Coríntios 5, verso 1, diz a palavra de Deus: porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos nos céus. A balança mostra quando o homem sai do seu corpo, ele pesa menos de 18 gramas. E é isso que vai para o céu. Louvado seja Deus nosso Senhor. Os filhos de Deus não somente têm uma nova morada no céu, como Deus nos afirmou que nos ia preparar na pessoa de Jesus na casa do Pai. Em João 14, 1 a 3, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Vou preparar o lugar e se eu for voltarei para vós e me levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais connosco. Mas diz em João 3, 1 a 3, que seremos semelhantes ao próprio Jesus, porque assim como Ele é, nós o veremos. Já atrás afirmei que, segundo as Escrituras, seremos como os anjos no céu. Lucas 20, verso 36. Complemento final. Nós terminamos aqui este assunto. Agora vem um complemento final. Harmonia familiar, patrões, empregados, segundo as Escrituras. E se eu fosse começar aqui, teria mais, pelo menos, 1 hora de meditação. Mas vamos apenas dar fecho a este assunto. Antes de finalizar este assunto do Evangelho Bíblico, devo dizer que muitas coisas fazem parte dele. E não se pode, num curto espaço, inserir todas essas coisas que fazem parte do Evangelho. Mas a harmonia familiar é um assunto de capital importância nestes dias em que a instituição familiar está a desmoronar-se,
a passos largos, precisamos de seguir as instruções divinas para a nossa família, para que ela se mantenha junta e então que faça a diferença na sociedade e na pátria. A palavra de Deus tem amplo ensino para que a família seja um pilar no meio da sociedade, de que Deus se agrade e a bênção do Senhor esteja também sobre a pátria onde a gente vive. Vejamos alguns conselhos bíblicos acerca dos deveres domésticos da família e também entre patrões e empregados. Para que isso aconteça, nós devemos ler em nossa casa Efésios 5, 22 e 23, Efésios 6, 1 a 9 e Colossenses 3, 18 a 25. Este Santo Evangelho Bíblico, se for seguido, faz a diferença em todos os setores da vida privada e pública e espiritual. E por fim eu pergunto, será que ao ouvir este Santo Evangelho podemos tomar uma decisão de aceitar esta salvação graciosa de Deus e seguir outro caminho? Naturalmente você dirá, você já tem dito isso ao longo do caminho desta pregação. Mais uma vez eu chamo a atenção, não se deixe enganar por Satanás. Hoje toma decisão, não deixe para amanhã, porque amanhã não é seu. Hoje você pode partir à eternidade durante a noite ou durante o dia, mas hoje é dia de salvação. Portanto, certamente em todos os aspectos da vida o Evangelho Bíblico faz a diferença. E esta salvação faz a diferença entre a vida e a morte, entre a condenação eterna ou a glória eterna no céu. Que esta seja a nossa decisão de seguir a Cristo, para pertencer ao número dos redimidos pelo seu sangue e ter uma nova vida em Cristo. Procure nessa área uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e aí dê o seu coração a Jesus. Nós temos terminado esta mensagem. Que o Senhor vos abençoe. Nós já fizemos a oração neste dia. Que o Senhor vos abençoe e vos ajude a tomar a boa decisão para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que deu a sua vida no Calvário para te salvar a ti e a mim. E sem cruz não há cristão. Que o Senhor vos abençoe até outra vez que Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.